Olá, eu sou André Luiz, colaborador do IRPA, e vamos para mais uma videoaula do projeto Bahia Produtiva com o tema Capacidade de Suporte na Caatinga. Então, gente, nós precisamos primeiro definir o que é a capacidade de suporte de uma área de caatinga ou de uma área de pastagem cultivada para os animais, né? Então, capacidade de suporte, resumidamente falando, né, é a quantidade de alimentos ou de forragem que uma determinada área consegue produzir, né, para alimentar de forma produtiva determinado número de animais. Então é necessário a gente calcular, saber a capacidade de suporte para que a gente não perca alimento, né, na época das águas, onde as plantas forrageiras produzem uma maior quantidade de alimento, né, e na maioria das vezes também acontece no verão, né, e que a gente não deixe os animais passarem fome ou subprodutivos na época da estiagem, quando essas plantas não vão produzir a mesma quantidade do verão, vão produzir quantidade inferior de matéria verde ou não vão produzir, né? Como no caso da caatinga, né, que a capacidade de suporte da caatinga na época da estiagem, na época do inverno, que no semiárido as chuvas, né, ocorrem geralmente quando o ano é normal, elas tendem a começar no início de dezembro, né, final de novembro, início de dezembro, e vão até março, né? Mesmo que de forma não regular, nem no tempo, nem no espaço, nem na quantidade, mas geralmente é o período que a caatinga, né, tem sua maior produção de fitomassa, de matéria verde, de pasto para os animais, né? Ao passo que no período de inverno, né, a caatinga cai suas folhas, que consiste com o período de estiagem no semiárido, né, onde chove menos, né? Então a caatinga perde a sua folhagem para perder menos umidade, para preservar as plantas vivas, e o pasto dos animais, né, também reduz bastante, muitas vezes chegando a zero a capacidade do suporte dessa área, né? Então é interessante a gente fazer o cálculo da capacidade de suporte da área que a gente usa para pastejar os animais, para saber quando e quantos animais a gente pode manter bem alimentados e produtivos, né, durante alguma parte do ano ou durante todo o ano, né, a depender do que esse cálculo vai nos mostrar. Na maioria dos locais que nós estamos realizando esse experimento, o que tem se constatado é que está havendo um super pastoreio, né, da caatinga, tanto em áreas particulares como em áreas abertas de fundo de pasto, né? O que a gente tem verificado é que tem mais animais pastejando nesses locais do que a caatinga está conseguindo alimentar direito, né? E isso reflete, né, em não nascimento de plantas nativas, né? De plantas nativas que os animais consomem antes delas se tornarem arbóreas, né? Que fujam da boca do hábito alimentar dos animais. Então isso precisa ser corrigido, porque a caatinga é o pasto da região, né? É a área, né, que os animais têm para pastejar, que é custa menos para os agricultores familiares criar os animais, então ela deve ser manejada adequadamente, né? E também a importância das áreas de fundo de pasto para as comunidades, né, que delas tiram seu sustento, desse jeito de viver, né, e de criar, que mantém essa caatinga viva até hoje, né? Então a gente precisa saber controlar criação, rentabilidade, com preservação ambiental, com preservação da caatinga, né? Então, gente, nesse vídeo a gente quer demonstrar um pouco do que a gente vem pesquisando, que a gente acompanhou
do Dr. Ambrósio da Embrapa, que foi um grande mestre pesquisador dessa área, né, da caatinga como principal fonte de alimentação de forragem para cabras e ovelhas no semiárido, né? Então a gente vai utilizar um método desenvolvido por ele, né? Nós vamos entrar na caatinga, escolher uma área. Escolher não, isso é importante nesse método. A área tem que ser aleatória, né? Como as áreas de caatingas não tem cerca, não são demarcadas, se tiver georreferenciada, para a gente fazer esse método com maior precisão, para ele informar realmente a realidade do que está acontecendo naquela área, era interessante que a gente marcasse, georreferenciasse e no papel antes determinasse os pontos de coleta, né? Para a gente ter uma amostragem mais próxima da realidade, né? Porque a gente tende a ir para áreas que tem mais folhas, né? Para áreas que estão mais bonitas, mais viçosas, e isso não vai refletir a realidade da área de pastagem, né? Outra coisa importante é que quanto mais pontos de coleta nós fizermos, né, mais perto da realidade essa amostragem vai nos levar, né? Então, utilizando o método de Dr. Ambrósio, nós vamos coletar, né, a parte aérea da caatinga, todas as folhas que estão numa área de 25 metros quadrados, né? Para isso, nós fizemos 4 piquetes, né, com material da área mesmo onde nós vamos coletar o material, né? E medimos numa fita 4 lados de 5 metros, o que dá 20 metros de fita, né, para delimitar a área que nós vamos coletar o material, o que dá aproximadamente 25 metros quadrados de áreas de coleta de plantas, né? Então, marcamos o local, delimitamos e vamos agora fazer a parte de coleta, tentando simular o pastejo das cabras, né? Então vamos coletar tudo de folha verde, que nós sabemos que os animais consomem, né, até 1,5 m de altura, no caso das cabras, né? Nós sabemos dos hábitos alimentares das cabras, que elas apoiam com as mãos, comem mais alto do que as ovelhas, então tudo que está até 1,5 m, 1,70 m de altura, nós coletamos como matéria verde para pesar nessa área de 25 metros quadrados. Assim como o capim, as plantas mais rasteiras, né, que nós vamos considerar o que nós temos de matéria verde nessa área demarcada para a coleta do material. Além da matéria verde, das folhas verdes que estão ali, né, outra matéria importante que faz parte do consumo dos animais na caatinga é a chamada serrapilheira, que é um material que cai das folhas mais altas, as folhas que caem das árvores mais altas, flores, alguns frutos também que caem e ficam no solo, né? Que muitas vezes durante a estiagem é a única fonte de alimento que os animais têm na caatinga, né? Além de flores, né, algumas plantas floram justamente no período da seca, mas a serrapilheira, o material seco que fena naturalmente e recobre o solo da caatinga, também é um pasto que é utilizado durante o período da seca e nós temos que considerar também como alimentação. Então, para coletar a serrapilheira, nós vamos coletar todo o material de folha seca que não estiver apodrecida, que está no solo, né, em 1 metro quadrado, uma área de 1 por 1 por 1, né? E vamos pesar também essa serrapilheira para ver quanto dá esse material. Pode ir. Então, a gente, para utilizar esse material como fonte de cálculo, né, as literaturas, claro que se precisa muito mais pesquisa ainda em torno da caatinga, né, da caatinga como pasto, como de utilização de forragem para os animais, também com sustentabilidade e usada de maneira que ela consiga se regenerar naturalmente, né? Nós precisamos ainda de mais estudo, mas o que a gente usa como base para fazer esses cálculos é que os animais vão aproveitar da parte de verde de folha
cerca de 60% do material que está ali, tá? E da parte de serrapilheira, do que está no chão, né, cerca de 10% do alimento que cair ali das folhas, das frutas, os animais vão aproveitar na caatinga. Claro que isso depende justamente da lotação dessa área, né? Se a área tem muitos animais, né, não vai ficar nenhuma folha verde nas plantas, nem uma folha verde no chão, porque o que cair, os animais já vão se alimentar pela competitividade e pela falta mesmo de alimento nessa área, né? E outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que isso não é bom quando não sobra nada, nem de verde, nem de folha seca no chão, né? Porque a caatinga está deixando de se retroalimentar. Então as folhas que caem no chão, que não são consumidas pelos animais, vão servir de novo de adubo pro solo, né? Assim como os animais, ao pastejar, defecam, urinam na caatinga, estão devolvendo alguma coisa do que tiram dela, né? As próprias folhas das árvores, dos arbustos que caem no chão, né? Eles tendem a se decompor e devolver os nutrientes para o solo. Aí vai outro alerta, né? Que vender esterco na propriedade de agricultor familiar que vende esterco, ele está vendendo sua caatinga, né? Porque aquele material todo devia voltar para alimentar de novo a caatinga, para que a caatinga alimentasse o bode, né? E o que você tira de lá e não volta, vai fazer falta uma hora na quantidade de matéria orgânica do chão da caatinga. Então, pessoal, nesse nosso experimento aqui, nessa nossa demonstração, né, nós vamos na balança de matéria verde, cerca de 2 kg de matéria verde de folhas, né, numa área de 25 metros quadrados, e aproximadamente 1 kg, né, de serrapilheira na área de 1 metro quadrado. Agora nós vamos até um quadro, um papel, para fazer umas continhas básicas, né, para ter uma ideia de quantos animais essa área pode alimentar. Lembrando que a capacidade de suporte, esse cálculo, reflete o momento, o que a caatinga, o que aquela pastagem está oferecendo naquela hora, né? Então esse vídeo está sendo gravado na entrada do inverno, onde as plantas já perderam muitas folhas, né? Então tem mais folha no chão do que nas árvores. Então isso vai refletir o que está acontecendo, a capacidade de suporte do momento daquela caatinga. Assim como nas pastagens de pânico, né, de tipo mombaça, dos capins pânicos, o colonhão. Se você fizer esse experimento no verão e no inverno, vai dar uma diferença grande, que são plantas que crescem muito mais com maior luminosidade. A caatinga também tem suas particularidades, né, que quando vai chegando na época de estiagem mais forte, na época de inverno aqui pra gente, tende a diminuir muito as folhas nas árvores. Então vamos fazer essas continhas. Então, pessoal, depois de coletado o material em campo, né, numa área de 25 metros quadrados a matéria verde de folhas e numa área de 1 metro quadrado a serrapilheira, nós vamos fazer o cálculo de quantos animais podem pastejar naquela área, né? Vamos supor que aquela área tem um tamanho total de 1 hectare, ou seja, 10.000 metros quadrados, certo? Para facilitar os cálculos, né? Então nessa parte de 25 metros quadrados nós coletamos aproximadamente 2 kg de folhas de matéria verde, né? Então vamos levar a amostragem para o total, né? Se em 25 metros quadrados nós coletamos 2 quilos, quanto teria em 10.000 metros quadrados, que é o hectare? Então nós fazemos a regra de 3 simples, né? 10.000 vezes 2 dividido por 25. Isso vai dar aproximadamente 800 quilos de forragem em 1 hectare, certo? Só que os estudos, pela nossa experiência também, nós sabemos que as cabras, os animais, só aproveitam
cerca de 60% dessa matéria que está disponibilizada em folhas para os animais, né? Então nós vamos fazer outra regra de 3, né? 800 é o total, 100. Então 60% que as cabras aproveitam, né, seria X. Então X é igual a 60 vezes 800 dividido por 100, que é igual a 480 quilos. Então nessa área de 1 hectare nós vamos ter aproximadamente a disponibilidade de 480 quilos de folhas, né, para pastejo dos animais, né? Agora vamos para a parte de serrapilheira, né? Na parte das folhas fenadas que estão no chão. Em 1 metro quadrado, né, de serrapilheira do local, da nossa coleta, nós coletamos aproximadamente 1 quilo, né, de material que pode ser usado para pastejo das cabras no chão, né? Em 1 hectare, que são 10.000 metros quadrados, quanto nós colheríamos, né? Então, levando da amostra por geral, isso daria aproximadamente, não precisa nem fazer conta, tudo é 1, né? 10.000 quilogramas de serrapilheira. E enquanto de matéria verde os animais aproveitam 60%, da serrapilheira os animais aproveitam apenas 10%, né? Que nós vamos querer calcular. Desculpem, então 100%, que é o total, dá 10.000 quilos. Então, da serrapilheira, os animais vão aproveitar, né, aproximadamente 1.000 quilos nessa área total de 10.000 hectares, né? Então, de grosso modo, nós podemos dizer que nessa área de Caatinga nós temos de oferta alimentar para os animais de folhas no chão mais serrapilheira, ou que é a serrapilheira mais a matéria verde, em torno de 1.480 quilos. Aqui, gente, eu lembro que é uma área de preservação, não é uma área usada para pastejo, né? Então isso não reflete a realidade da maioria das áreas que a gente visita, que agricultores familiares usam para pastejo dos animais. Agora vamos ver, se a gente fosse usar essa área para pastejo, quantos animais nós poderíamos colocar aqui? Então guarda esse número, vou anotar aqui em cima, 1.480 quilos de forragem, né? Então, gente, uma cabra, para se manter produtiva, né, ela deve consumir em torno de 3 a 4% do seu peso vivo, né, em matéria seca por dia, né? Isso já é uma cabra de 35 quilos, vai dar em torno de 350 gramas de alimento de matéria seca, né? Como a Caatinga em média tem 30% de peso vivo, se a gente for fazer esse cálculo, isso vai dar, grosso modo, cerca de 1 quilo de alimento in natura na Caatinga, que uma cabra deve conseguir ingerir para se manter produtiva, ou seja, ganhando peso, dando leite, entrando em cio, né, mantendo suas funções reprodutivas também, né? Então, se uma cabra precisa de 1 quilo de alimento por dia, em um ano, né, em 365 dias, ela precisaria, teoricamente, de 365 quilos de alimento, né? Nessa área que a gente fez esse cálculo, a gente encontrou 1.480 quilos, né, de alimento nessa área de Caatinga. Como eu reforço, isso não é o comum acontecer aqui na região da gente. Para a gente saber, se a gente fosse usar para pastejo hoje, quantos animais a gente poderia colocar nessa área de 1 hectare para mantê-los alimentados durante esse ano, só é a gente dividir a quantidade de matéria que a gente encontrou, né, pela necessidade diária dos animais, né? 365 quilos diária, não anual. Isso vai dar 4,05 aproximadamente, né? Então, no nosso cálculo de capacidade de suporte diária que fizemos nessa Caatinga,
né, daria para a gente colocar 4 cabras por hectare, que elas teriam condições de se manter alimentadas, né, produtivas por cerca de 1 ano. Então, gente, chegamos ao final de mais uma videoaula, né? Espero que eu possa contribuir de alguma forma, trocando experiência, passando algum aprendizado, né? E que possa servir também para o uso sustentável da caatinga como pasto dos animais, né? E mais importante do que o pasto é que a gente consiga cuidar da caatinga, né? Preservando esse bioma muito importante, né, para o Brasil e para o semiárido, tá? Dúvidas, interações, conversas, né? Vocês podem deixar as mensagens aqui embaixo no vídeo, no canal do IRPA no YouTube, né? Onde nós podemos interagir, trocar ideias e continuar a conversa sobre a criação de cabras e ovelhas no semiárido. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.